E para darmos início à sessão temática 2, Projeto Cientista-Chefe, convidamos ao palco o professor Jorge Barbosa Soares, da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento, FUNCAP. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Boa tarde. É um desafio, na verdade, ficar na hora do almoço e ainda dividindo a sessão vai ser um desafio adicional. Eu vou tentar ser objetivo e calibrar, obviamente, o meu discurso para tentar avaliar o interesse da plateia. O objeto da fala é o programa Cientista-Chefe. Eu me apresento brevemente, eu sou o professor Jorge Soares, eu sou professor da UFC, da Engenharia Civil, há 25 anos, e estou diretor da FUNCAP, que é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Ceará, a FUNCAP. Esse tipo de fundação existe no Brasil inteiro, né? A FUNCAP está completando 33 anos e os diversos estados possuem suas respectivas FAPs. E eu venho apresentar esse programa porque ele é um motivo de orgulho muito grande para a FUNCAP. A gente vem rodando esse programa há um pouco mais, quase 6 anos. Em fevereiro agora completaremos 6 anos e ele já produziu uma série de resultados. Não dá para eu me estender aqui, mas eu vou mostrar para vocês aonde encontrar esses resultados e ficarei à disposição para qualquer outra indagação. O que é o programa? Então, no fundo, a apresentação toda é mostrando o programa e eu vou descendo num funil, desde uma coisa mais geral até uma aplicação específica que me toca de perto como pesquisador na área de infraestrutura. Porque, de novo, eu cumpro o papel aqui de coordenador do programa no geral, mas também de pesquisador em uma das áreas do programa. O programa, o objetivo dele é o quê? Articular a pesquisa científica nas instituições de ensino superior, ou seja, nas universidades, aproximando do Estado de acordo com as demandas da gestão pública. Então, fundamentalmente, o que é o programa? É um instrumento, é um mecanismo que aproxima pesquisadores da academia. Muitos pensam, e eu como pesquisador sei disso, é um desafio grande essa aproximação. Claro que isso já há, eu como pesquisador fiz projetos para o governo do Estado ao longo da minha carreira, mas a gente sempre tem dificuldades, seja burocráticas, seja de razões diversas, e muitas vezes isso desmotiva os pesquisadores. Eu vivi isso na pele ao longo de vários anos, até por isso que para mim foi relativamente simples me transformar no gestor do programa como um todo. Por que os principais pesquisadores, não é só no Ceará, em outros estados, em outros países, eles muitas vezes têm projetos com a Samsung, com a Google, com a Petrobras, os pesquisadores de universidade brasileira, têm projetos e não têm com o próprio governo federal, ou estadual, ou municipal. Por quê? Porque a gente não tinha, existem diversas razões, eu não estou querendo dizer que com isso nós resolvemos todos os problemas, mas nós demos um passo importante, né? Não tinha um mecanismo que facilitasse isso, e hoje o Ceará tem, né? E esse mecanismo é o cientista-chefe. E isso foi tão importante, aqui tem um pouco mais da descrição dele, ele é um programa de inovação pública, é o outro termo-chave aqui da gente, é um programa, então, que eventualmente a gente quer que ele seja um mecanismo de impacto em políticas públicas. Ele teve tanto sucesso a partir de 2018, que em 2021 ele virou uma lei estadual. Então, hoje, a gente tem uma segurança jurídica de tocar esse programa. Opa. Vou voltar para cá. Diretrizes principais, as principais coisas para se lembrar do programa como um todo. O cientista-chefe e demais pesquisadores, o nome é um nome fantasia, né? É um nome que pega bem, ele não é original, ele existe em outros países, o Chief Scientist existe na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, muitas vezes é uma pessoa, muitas vezes é um grupo de pesquisadores. No nosso é um nome fantasia, como se fosse uma pessoa, mas não é um. É um grupo de pesquisadores. Vou já mostrar quantos são, e eu tenho certeza que deixarei vocês impressionados com os números que a gente tem. Mas, basicamente, as diretrizes, tanto o cientista-chefe de cada área de interesse do governo, como a sua equipe de pesquisadores, eles não são dispensados da universidade. Ele vai ficar à disposição do Estado? Não, ele segue a carreira dele, ele segue tocando outros projetos, com a Google, com a Samsung, com a Petrobras, com quem for, e ele dedica uma parte da sua pesquisa, esperamos nós que uma parte bastante relevante, se não a mais relevante, para o governo do Estado do Ceará. Então, esse item é muito importante. Havia a gente, no nosso benchmark desse programa,
São Paulo iniciou, inclusive, com esse nome, ameaçou iniciar o programa, mas retirava o pesquisador da USP, da Unesp, da Unicamp, ficava cedido ao governo para trabalhar para o governo do Estado. Esse programa não avançou. Então, esse parece um detalhe simples, mas é um detalhe muito importante. O pesquisador permanece fazendo o que está, esse é um projeto do pesquisador. Segundo pilar aqui, né, segunda diretriz principal, os projetos devem conter metas e objetivos claros e entregáveis concretos. O que significa isso? A gente tenta, eu uso muita analogia, muitos não gostam, mas vou fazer aqui, tem que colocar dentro de uma caixinha e fazer barulho, o que vai ser entregue. Se não fizer isso, por quê? Porque a gente queria evitar algo de, temos um grupo de pesquisadores fazendo estudos para o governo do Estado do Ceará. Nenhum problema de termos estudos, mas isso não fortaleceria o programa. Então, a gente criou essa coisa da concretude, acompanha. Claro que isso não é simples, muitas situações isso não é sequer possível, mas a gente tenta dar o máximo de concretude. O projeto começa no encaminhamento para a FUNCAP de quais são as entregas e quando serão feitas, né? E o acompanhamento também, quais são os marcos de controle com entregas concretas. Isso tem feito toda a diferença. Foi um viés até meu como pesquisador, eu tenho um histórico de mais de 20 anos de projetos, grandes projetos na Universidade Federal do Ceará com a Petrobras, e a Petrobras controla os pesquisadores dela, parceria com a Universidade no Brasil inteiro dessa forma. Ou você tem entregas concretas, ou você não tem projeto. Então, a gente tentou trazer um pouco dessa experiência, que não era só minha, de outros pesquisadores também, com outras grandes empresas, e trouxemos para o governo do Estado. Ponto importante também. E o terceiro é uma espécie de ovo de Colombo, e é bastante óbvio. Como é que você atrai pesquisadores para trabalharem em problemas do governo do Estado do Ceará? Você paga. Mas se você não pagar, ele não vem. E eu digo isso também com a experiência de pesquisador, você senta à mesa, você discute, você fornece uma ajuda, você discute política pública, mas trabalhar no desenvolvimento de uma tecnologia específica, horas e horas de trabalho, envolvimento de alunos, diversas reuniões ao longo de vários anos, ou meses, ou o que for, você não faz se não for remunerado. E isso a gente conseguiu colocar no nosso pacote, no nosso mecanismo, e hoje é lei. Como é que é a estrutura de funcionamento por área do governo? Você tem as áreas que demandam o cientista-chefe, vamos já mostrar quais são. Você tem um pesquisador sênior, ele é definido, se você examinar a lei, ele é definido em conjunto pelo órgão demandante, no caso o secretário, com a FUNCAP. De maneira a evitar o quê? Nem a FUNCAP deve colocar um pesquisador, esse pesquisador é um pesquisador brilhante em tal área, e ele muitas vezes não encaixa, é o tal do match, tem que dar um match entre a secretaria ou o órgão de governo e o pesquisador e seu grupo de pesquisa. E esse match é função de uma série de características que não é somente a competência técnica, embora essa seja obviamente exigida. Mas não tivemos nenhum problema com mais de 20 órgãos demandantes do governo do Estado do Ceará. Sempre encontramos, e em geral, eu diria que em todos os casos, exceto um, a pessoa indicada por um e por outro na primeira conversa era a mesma pessoa. E quando não foi facilmente, ficou entre duas e foi facilmente, convergiu facilmente. Então não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Tem um cientista, ele monta o que nós chamamos de meta-projeto. Esse é um outro ovo de Colombo. Quando você chama um pesquisador, imagine uma secretarias complexas, saúde, educação, diversos problemas. Imagine chamar um pesquisador, um grupo de pesquisadores para trabalhar, e você não vai resolver certamente todos os problemas, você vai escolher alguns problemas dessa secretaria. Isso demora muito tempo para o pesquisador e sua equipe, em conjunto com a equipe técnica do órgão demandante, no caso uma secretaria em geral, fazer o que a gente chama de qualificar bem a demanda. Essa qualificação de demanda, muitas vezes, demanda meses, em alguns casos mais de ano, como já ficou provado aqui mesmo na nossa experiência. E isso afastava alguns pesquisadores, sobretudo aqueles que tinham vários projetos, outros já com fonte de financiamento. Conversavam comigo, se eu não vou, porque eu sei que eu vou ficar participando de N reuniões, e daqui que sai, corre o risco de não sair esse projeto, né? Tipicamente isso acontece em órgãos de governo. O que a gente fez? Ele articula o meta, aí, do grego meta, que é paralelo, né? Ou seja, tem a física e tem a metafísica, ou seja, tem o projeto, que vai ser o pé no chão, e tem o metaprojeto, é como se fosse guarda-chuva. O cientista-chefe e um ou dois auxiliares começam a ser remunerados no metaprojeto. Ainda não existe um metaprojeto concreto, ele vai para dentro da secretaria e desenha os projetos e designa coordenadores para aqueles projetos.
Isso, aparentemente, é uma coisa, muita gente não compreende. Eu tenho um metaprojeto, em alguns casos não foi necessário. A gente tinha casos de pesquisador que já estava dentro da secretaria, o professor Assis Filho, já estava dentro da Secretaria de Recursos Hídricos há mais de 20 anos fazendo projetos com ele. Não precisa propriamente de um metaprojeto de um pesquisador como esse, que já conhece qual é a problemática daquele órgão de governo. A maioria precisou. Alguns demandaram, em 1, 2 meses, desenharam seus projetos, escolheram seus coordenadores, outros demoraram 1 ano para fazer essa qualificação de demanda. Então, é bastante heterogêneo. Tem outra parte-chave do programa, que é como é que é feito todo o julgamento de qualidade dos pesquisadores, do andamento do projeto, etc. A FUNCAP montou uma Câmara de Inovação Pública formada pelos principais pesquisadores do Estado. E aí ela é público, né, mas nós temos nomes aí, Marcelo Alcântara, na área da saúde, foi um dos idealizadores do ELMO, da Escola de Saúde Pública na época aguda da Covid, professor Antônio Gomes, da Academia Brasileira de Ciências, professor Barros Neto, professor Eduardo Sá, presidente da FUNSEMI, professora Sueli, pesquisadora 1B do CNPq, professora Diana Azevedo, professora... eu estou falando de cabeça, talvez eu erre, porque eu tenho uma Câmara de Inovação Pública e uma Inovação Empresarial, mas são nomes acima de qualquer contestação no que diz respeito à qualificação no nosso Estado. E todos os projetos e relatórios passam por essa Câmara. Então, e isso consta na lei também, que a gente utiliza essa Câmara. E ela varia um pouco, temos pessoas da Embrapa, ela é um pouco rotativa, porque é muito trabalho para ficar avaliando e nem todos os pesquisadores gostam de dedicar. Não é que não gosta, tem uma contribuição, mas tem que rodar, né? Tem que passar para outros essa bola também. A dinâmica de implementação, eu meio que já falei, né? Existe um modelo de implementação a partir das demandas locais. Então, a gente tem aqui os órgãos públicos e os pesquisadores. A FUNCAP funciona como uma espécie de hub que vai identificar as demandas dos órgãos públicos e as soluções dos pesquisadores, e faz esse ajuste entre pesquisadores e órgão público. Então, essa é a ação da gente, a nossa Câmara muitas vezes participa disso, é uma articulação, e a partir daí surgem os metaprojetos, posteriormente os diversos subprojetos. Quantos subprojetos? A gente tem cientista-chefe com 1 ou 2 subprojetos, a gente tem cientista-chefe que chegou a ter 20 subprojetos. O tamanho é o tamanho da complexidade do órgão demandante e o tamanho do bolso do órgão demandante, porque isso, obviamente, a gente fala já de onde vem o recurso para tudo isso caminhar. Estou indo bem? Estou rápido? Uma visão sintética do processo. Então, identifica-se a demanda, prospecta os pesquisadores, tem-se uma proposta da inovação pública, avalia-se o metaprojeto, constrói-se os subprojetos, avalia-se os subprojetos e implementa-se. Um pouco da linha do tempo do programa, ele surge em 2018, especificamente em fevereiro de 2018, ele não surge com esse nome. O primeiro caso foi Segurança Pública, o secretário André Costa, que foi na FUNCAP e disse: tenho X milhões de reais, preciso de inteligência computacional, preciso logo, quero investir, temos uma equipe de inteligência na Secretaria de Segurança Pública, mas preciso de uma série de produtos. Montou-se uma equipe, eventualmente nós tínhamos 30 doutores da computação do Estado do Ceará trabalhando na Secretaria de Segurança Pública. Eventualmente, 30 e poucos doutores, 110 bolsistas no total. E foram produzidos 14 produtos, fazer barulho numa caixinha, aplicativo tal, reconhecimento de imagem, reconhecimento de veículos, para furto, etc., para o secretário. Um secretário que foi bastante ativo e foi importante ter sido segurança pública, porque era uma área que estava muito sensível à época, permanece, e deu digamos assim, uma notoriedade a essa iniciativa que eventualmente ganhou o nome. Ela nasce sem ser com esse nome. Está aqui as outras áreas de início: saúde, educação, recursos hídricos, com o professor Assis. Outras áreas foram iniciadas na sequência. Esse programa está em funcionamento, foi absolutamente chave na época da Covid, porque uma série de ações foram disparadas com recurso do Estado, de uma maneira extremamente ágil, porque tínhamos esse instrumento. E o maior emblema que a gente tem aqui é justamente o desenvolvimento do capacete Elmo. Marcelo encabeçou isso, Marcelo Alcântara, acho que vários de vocês viram isso na mídia, talvez alguns tenham, espero que não, mas talvez usado, conhecidos ou familiares que utilizaram, e a gente sempre coloca isso como uma ação
bastante emblemática, obviamente feita com parceiros. Não foi a FUNCAP e o cientista-chefe que fizeram o Elmo, mas sim um conjunto de parceiros que envolve FIEC, SENAI, Unifor, UFCs e a Escola de Saúde Pública e diversos pesquisadores. E continua. O projeto da utilização do Elmo pediátrico agora já está sendo pensado e por aí vai. Formalização, olha só, a segurança jurídica ela vem a posteriori. A gente faz uma série de ações, né, dentro do que é o arcabouço da FUNCAP, do que ela pode fazer, mas para virar lei, a gente precisou mostrar que nós éramos absolutamente essenciais. Em 2022, teve uma concepção da vitrine tecnológica, e eu encorajo os senhores e senhoras a colocarem vitrine tecnológica FUNCAP no Google, aí no seu celular, e até me reclame se não estiver funcionando. Né? Coloca, já busca as diversas áreas e enxerga os produtos que cada cientista-chefe atualmente produziu, e mesmo os do passado. Digamos assim, uma comunicação da FUNCAP, que ela está em constante aprimoramento, mas é algo relevante para comunicar a todos o que temos feito. E nesse ano nós finalizamos um livro sobre o programa. Não sei porque que não... Opa, está aqui o livro. Que está em vias de sair, eu ainda não tenho ele físico, mas ele está nesse momento, eu falei inclusive com a edição da imprensa da UFC, se eu poderia anunciar que terei o PDF esse ano, o impresso não, mas o ISBN, desculpe, formalizado e devidamente editorado esse ano. O livro, o conteúdo está todo pronto já há algum tempo, e eu espero que isso se dissemine por vários estados. A gente fez inúmeras reuniões, ganhamos um prêmio de inovação do CONFAP, há 2 anos, e já tivemos a oportunidade de falar sobre isso com diversos estados, reitor da USP, secretários de Estado, governadores, entre outros, e até fora do país. A gente fez uma missão para o Chile, custeada pelo governo chileno, para apresentar o programa de inovação pública no país. Então, a gente é realmente muito orgulhoso e acha que o programa vem dando certo. E, obviamente, para dar certo, precisa de investimento. Não há um programa desse sem investimento. Tem muita gente, são mais de 2.200 bolsistas que já passaram, mais de 400 doutores que já trabalharam para problemas do governo do Estado do Ceará. Se a gente olha isso aqui em 5 anos, na verdade em 6 anos, aí pode até pensar, da ordem de 40, 50 milhões, é menos porque aqui está incluído o investimento que está sendo feito em 2023 para ser executado em 1 a 2 anos para frente. Mas a gente está falando de uma ordem de grandeza de 30 e poucos milhões ano, né, com a média, alguns anos mais, outros menos, na época da pandemia, mais uma série de projetos que tiveram que andar. Mas o que é impressionante são mais de 150 projetos, 61 em curso, e, de novo, centenas de doutores trabalhando em problemas da administração pública. Isso é que é, para a gente, um gol, um grande gol de placa que a gente conseguiu fazer aqui no Ceará. E espera que isso não passe, né? Até por ter virado um programa de Estado, uma lei estadual. Eu tenho uma relação dos cientistas-chefes, isso está aí na vitrine, você pode acessar os atuais e os antigos, porque, de novo, isso vai variando um pouco, surge uma nova secretaria, teve uma transição de governo, ainda que tenha sido, de certa forma, um governo de continuidade, mas há a criação de secretarias, junção de outras, as instituições envolvidas e as diversas áreas demandantes do programa. No próximo slide eu deixo vocês examinarem todas as áreas que tem ali, áreas e o número que tem embaixo de cada área, é a quantidade de projetos de cada um delas. Esses são projetos em curso, certo? Então, tem muito mais projeto do que isso, mas esses são projetos em curso. Oi? Sim, essa é uma das razões de eu estar aqui, né? Queria fazer... isso já estava na minha cabeça, de fazer esse agradecimento e esse registro. O Tribunal de Contas foi absolutamente chave em vários aspectos desse programa, né? Aliás, ele foi chave na questão do próprio funcionamento da FUNCAP. A FUNCAP tem a sua receita, né, por Constituição estadual, 2% da receita tributária líquida, e é o Tribunal de Contas quem fiscaliza isso, né, e cobra isso dos governos, e vem fazendo isso de uma maneira, claro, contundente e elegante, né? E o governo, desde a época do governo Camilo, tem feito uma progressão, porque isso não é uma coisa somente do Ceará, vários estados, eu converso com diretores, presidentes de FAP do Brasil todo, tem vários estados que têm isso em Constituição e nem todos executam adequadamente, e são cobrados por isso.
O tribunal fez isso à época, o presidente Edilberto Pontes, e isso foi algo que fortaleceu muito a FUNCAP, porque colocou recurso e permitiu esse tipo de mecanismo, que foi, em grande medida, discutido várias vezes no âmbito do Tribunal de Contas, quando eu acho que nem tinha o nome cientista-chefe. Era um nome de aproximação da academia. Raimi Holanda está aqui, participou de várias dessas conversas nos últimos 5 anos. Então, eu faço esse registro ao tribunal. A FUNCAP tem pleno reconhecimento ao papel do tribunal no passado, no presente e certamente no porvir desse programa. Vou dar alguns exemplos relevantes. Poderia ir em cada secretaria dessas que passou, mas vamos pegar alguns. No âmbito de ciência de dados, a gente teve um cientista-chefe de ciência de dados. Ele era transversal. Hoje a gente não tem esse nome. Curiosamente, esse cientista-chefe de ciência de dados, professor Zé Soares, hoje virou o cientista-chefe de saúde. Aí ele diz, ele até corrige, porque ele, no fundo, ele é um cientista de dados. Ele não é um médico, ele não é uma pessoa da saúde. Ele disse, não me chame de cientista-chefe da saúde. O Soares mesmo diz, eu sou o cientista-chefe de dados da saúde. Né? Mas o nome acaba ficando, ele trabalha diretamente com a Secretaria de Saúde e com a Escola de Saúde Pública, e ficou isso. E ele é responsável, está aqui o governador, à época, né, o atual ministro Camilo Santana, com os gráficos do Soares. A gente brinca com ele, nosso cientista, porque todas as decisões que o Camilo, muitos de nós aqui no momento mais agudo de pandemia, víamos o Camilo ali dizendo, vai acontecer isso, fiquem, né, vamos abrir tais setores, enfim, todo o drama que nós vivemos, e tinha um comitê de crise, onde a modelagem da crise era toda feita pelo nosso cientista-chefe e pela sua equipe. Então, aqui é o Camilo literalmente anunciando com os gráficos. Então, mostra a importância, a pesquisa aplicada, é o tal do concreto, realizada e sendo usada, é a coisa que faz barulho, bota na caixinha e faz barulho. Né? Então, o acompanhamento da pandemia. Aqui tem um outro trabalho do Soares, muito interessante. Existem as notas fiscais eletrônicas da Cefaz, e mais de 5 bilhões de notas fiscais dos últimos X anos, e essa informação é muito importante porque ele consegue enxergar, e muito da ciência de dados tem a ver com você conseguir, porque a gente fala nesses números e a gente não se relaciona com esses números. Né? Isso para mim não diz nada. Se eu dissesse aqui 5 milhões de notas, ainda era muita coisa, né? 5 bilhões, mas como é que você é capaz de enxergar algum padrão na circulação de mercadorias entre municípios no estado do Ceará? Você começa a perceber por onde circula a riqueza, e hoje ele tem esse mapa muito bem desenhado, até para indicar quais são os fluxos mais relevantes do ponto de vista de transação comercial por conta dessas notas fiscais. Então, são coisas muito interessantes que a ciência de dados, a inteligência artificial permitem, né? E nós temos um grupo de pesquisadores muito afiado, o professor Vasco esteve aqui hoje, é um cientista de dados da gente, da área de justiça, do Tribunal de Justiça. E aí ele tem projetos, eu não sei exatamente do que ele falou aqui, mas o professor Vasco é um guarda-chuva entre Tribunal de Justiça, Ministério Público e agora, mais recentemente, Procuradoria-Geral do Estado. É o mesmo cientista-chefe, é uma espécie de meta-projeto do judiciário, digamos assim, talvez vá tocar ou já tocou de alguma forma o Tribunal de Contas também, mas vem trabalhando com coisas específicas e com resultados bem interessantes. Na saúde ainda, já mencionei o capacete Elmo, para quem não conhecia ou talvez não seja daqui, né, eu diria que é o produto mais emblemático, faço o reconhecimento aqui dos vários parceiros, mas foi desenvolvido do nada, do zero, um grupo de... Como é que você junta? Claro que a pandemia, esse objetivo drástico, essa crise que todos nós vivemos, conseguiu juntar, éramos 20, 30 pessoas trabalhando 7 dias por semana, de manhã, de tarde, de noite, para o desenvolvimento e, eventualmente, construção de um produto desse. Uma série de envolvimentos de empresa também. Essa é outra ponta, é muita academia e governo, mas algumas pontas desse processo acaba sendo realizado por empresa. Como é que você, entre academia e governo, produziria 12 mil capacetes desses? Você não produziria. Então, em algum momento, e isso vale para aqui, para a saúde, vale para outras ações, e eu diria que esse é um cientista-chefe 2.0, já tive essa conversa com o Raimi, mais à frente o próprio tribunal abrir esse tipo de discussão, que tipo de produtos foram feitos aqui, que são usados pelo governo do Estado, mas que podem ser comercializados fora, e de que maneira isso é feito de uma forma transparente e que agregue recurso e conhecimento, né, para o Estado do Ceará e todos os envolvidos
no desenvolvimento das respectivas tecnologias. Na área de educação, a gente avançou bastante, tem muito resultado interessante. O professor Jorge Lira é um professor importante da área de matemática aqui do estado do Ceará. Então, foi uma opção da secretaria com a FUNCAP de colocar um matemático por entender que era na matemática que o Ceará deveria fazer seu maior avanço. E isso foi feito e é acompanhado, ele já tem resultados, isso mostrando no ensino médio sobretudo, mas ele acompanha toda a formação dos jovens de escola pública, com notas e desenvolve material, aspectos cognitivos de centenas de alunos são monitorados para verificar quais são as fragilidades e forças em diferentes regiões, por núcleo familiar, por localização da escola pública, por uma série de características do próprio aluno. Então, tem um matemático ali fazendo todo esse acompanhamento, e não só ele, um grupo de pesquisadores, talvez seja hoje o maior grupo de pesquisadores cientistas-chefe que a gente tem na FUNCAP da educação. Então, aqui tem os números sempre bastante grandes, eu falei com o Jorge ainda ontem para ele atualizar, mas ele acrescentou aqui cadernos de material estruturado para ensino fundamental e médio, e acrescentou isso aqui, 100 mil professores para uso e aprendizagem em linguagem computacional. Ele ampliou, ele não está mais só na matemática, é matemática, português e formação computacional dos alunos de escola pública. Porque, como a gente bem sabe, não é novidade para ninguém, nós temos que ter esse tipo de formação. E não é uma formação de aprender a programar ou de aprender, é o que a gente chama de uma formação de raciocínio algorítmico. A gente tem que ensinar uma lógica computacional para os nossos jovens no mundo atual, que é muito mais do que aprender a mexer em aplicativo A, B ou C, né? É raciocinar logicamente. E temos um grupo de especialistas pensando nisso. Trouxe ainda de transformação digital, porque ele, talvez mais do que qualquer outro, ele cria produtos, né, aplicativos, aqui os apps do governo do estado do Ceará, o governo digital, né, diversos serviços digitais hoje do governo, são feitos inúmeros downloads e tem milhares de usuários que fazem uso desses aplicativos. Talvez alguns dos senhores e senhoras aqui na plateia não façam uso, mas isso é muito frequente em alguns serviços úteis do poder público. E, mais recentemente, foi o cientista-chefe daqui, que era o professor Macedo, que vai falar hoje à tarde, foi o nosso primeiro cientista-chefe de transformação digital, hoje é o professor Danielo, e eu pedi para ele qual é a ação mais relevante atualmente, né, para além do que já foi criado aqui no passado pelo Macedo, em conjunto com o Laboratório Íris da Casa Civil, e ele colocou que uma ação muito forte do Ceará Sem Fome, e graças ao cadastro dos milhares de usuários, ele é capaz de ir acompanhando e fazer esse planejamento a partir de evidências concretas de quem mais precisa, implantação de cozinhas para atender milhares de famílias. Então, ou seja, um dos problemas mais agudos do nosso estado é hoje tratado por cientistas, incluindo cientista digital, digamos assim. O professor Daniel é um pesquisador conhecido da área de computação aqui no estado do Ceará. A vitrine eu acabei de mencionar, né? Essa é a carinha dela, tem um ícone aqui do cientista-chefe, e supostamente, se você sair clicando lá em diferentes locais, você acha as devidas informações do que eu estou falando aqui. Eu gosto de trazer a famosa torre de maturidade tecnológica, talvez não seja um jargão comum para boa parte de vocês. Quem milita na área de inovação, aqui é um jargão mundial, o TRL, Technology Readiness Level, nível de maturidade tecnológica. Essa torre é da década de 60, o mundo inteiro usa essa torre para o quê? Para o seu problema, a solução que você está desenvolvendo, ela está em que nível de maturidade? Né? Aqui mais embaixo, no nível de maturidade menor, nós estamos na parte de conceitos básicos, é uma pesquisa mais a nível da universidade, prova experimental de conceito, tecnologia em laboratório. A gente vem acompanhando as TRLs de trabalho da universidade, de uma maneira geral, elas ficam até a TRL 4. Por que eu estou colocando isso? Porque para participar do programa, fica claro para a gente que a gente já tem que trazer produtos, a gente pode até desenvolver do zero, mas é bom se ele já tiver algum nível de maturidade. Por quê? Porque fica mais fácil de ser capturado, esse é o termo também muito usado. Não adianta só desenvolver, fulano ou grupo tal desenvolveu tal tecnologia. Ótimo. Ela foi capturada, ela é usada. Capturada, não sei se é o melhor termo, mas é muito usado. Petrobras usa isso. O problema da gente, a Petrobras usa, eu tive num painel recentemente com o gestor de inovação da empresa,
e disse, o desenvolvimento tecnológico por parte da Petrobras, tem o maior grupo de pesquisa, o CEMPES, o maior centro de pesquisa da América Latina, com milhares de parceiros, né, no Brasil. O problema não é desenvolvimento de tecnologia, o problema é entrar na cultura da empresa, o uso efetivo da tecnologia desenvolvida. O mesmo vale para o serviço público. Nós estamos a desenvolver diversas coisas com o cientista-chefe. A questão é, estaremos usando isso no Tribunal de Contas, né, os projetos que a gente tem. Então, desenvolver, eu não tenho dúvida que desenvolveremos, mas a gente precisa trabalhar cada vez mais para estar bem alto nessa torre, de maneira a transbordar e a ficar fora de cogitação a não utilização efetiva da tecnologia desenvolvida. Variáveis relevantes do êxito dos diversos projetos. Faço questão de colocar isso aqui. Se eu tivesse que resumir toda essa fala em uma coisa, esqueçam todos os slides, eu vou sair com duas coisas. Tem duas coisas fundamentais desse programa. Demanda qualificada. Não entendo o que é isso. Não é simples. Muitos órgãos de governo, eu digo que eu dialogo com todos, aparentemente, não, eu sei, nós temos problema disso, disso, daquilo. Espera aí, não é só dizer o que é o cabeçalho, não. Nós vamos descrever o que é esse problema em detalhe e vamos verificar se isso de fato é um problema. Essa é a maior dificuldade. A gente coloca pesquisadores junto com a equipe técnica e de gestores do órgão, e muitas vezes essa qualificação demora meses. Aparentemente é algo trivial e não é. Não é, sim, mas o que de fato pode ser resolvido pelo grupo de pesquisadores, ainda tem isso. Porque tem coisas que não estão nem no perfil de solução da própria universidade. Então, esse item 1, absolutamente essencial. E o 2, eu já coloquei a história da caixinha. São soluções com capacidade de ser capturada, ou seja, é concretude, muitas pessoas reclamam e dizem, não coloquemos que todos os problemas são tecnológicos. Claro que nem todos. O Elmo não é uma tecnologia, não é uma IA, não é uma coisa, é algo físico, é concreto. Né? De certa forma, é uma tecnologia para a área de saúde. Mas eu gosto de colocar, não é que não possa haver outros tipos, muitas vezes até estudos sobre impacto de determinada coisa da rede de águas do estado do Ceará, tem estudos sociológicos, impacto da escassez hídrica ao longo dos anos. O professor Assis tem todas essas informações e faz esses estudos no âmbito do cientista-chefe. Mas isso seria pouco para o que queremos do ponto de vista de comunicar coisas concretas que estão sendo feitas nesse programa. Então, a gente acompanha bastante esses dois itens. Espero que tenha ficado claro. Fatores críticos de compromisso dos pesquisadores. Por que os pesquisadores se interessaram por esse programa e participam hoje com muito entusiasmo? Porque eles recebem dinheiro. Não, é um engano. Muita gente pensa, com a bolsa desse valor, né, as bolsas tem na página da FUNCAP também, então é público o valor da bolsa, coloca tabela BIT, que é Bolsa de Inovação Tecnológica, FUNCAP, você vê, é em função do tempo de doutorado, etc., da equipe. Porque ganhando dinheiro, qualquer um vai. Não, é importante entender que os principais pesquisadores das várias áreas do estado do Ceará já têm outros projetos, eles já ganham recursos, eles ganham os salários, eles podem complementar, eles têm outros projetos, eles estão, claro, sem isso eles não estariam. É uma condição necessária, mas não suficiente. Eu coloco essas duas coisas aqui, estou a trabalhar como pesquisador e os meus alunos em problemas reais do estado do Ceará, que contribuirão para a melhoria do estado do Ceará. E tem um outro tesouro aqui. A gente, nessa onda da ciência de dados, da inteligência artificial, eu tenho acesso a dados na hora que eu começo a trabalhar com o governo do estado. E isso é muito rico para um pesquisador. Então, queria trazer essa mensagem também, que eu ouço tanto falar, remunerando é fácil. Eu digo, não é fácil não. Coloca uma secretaria que só remunera. Você vê como você não vai ter o interesse. Como não vai ter? Não vai ter, eu posso lhe garantir. Eu conheço os pesquisadores, né? E eles têm outros projetos. Na verdade, hoje eu já tenho hoje situação de pesquisador de ponta daqui que não se interessa mais em trabalhar para o programa. Por quê? Curioso, porque em algumas situações, esse é outro objeto de discussão com o Tribunal de Contas mais adiante, porque em algumas situações isso não é aberto. Como é que a pessoa está trabalhando para isso com dados e eu não tenho acesso àqueles dados? Ou não tenho isso disponível? Que caixa preta fica isso em alguns órgãos que a gente não pode... Claro que em algumas situações é óbvio que tem que ser dessa forma. Segurança pública é uma delas.
entre outras, Cefaz, talvez outras, de que forma a gente pode ter uma espécie de abertura para termos os pesquisadores interessados nisso e não se afastando desse programa tão importante para o Estado. Eu tenho mais 10 minutos, eu teria agora uma segunda, o Raimi diz, fale no geral, acabei de concluir minha fala geral como diretor, e agora eu iria entrar na minha fala pesquisador, Jorge Soares, pesquisador. E eu, pelo tamanho da plateia aqui, eu tenho um ex-aluno meu do Tribunal de Contas do Pará, né, que talvez fosse o único, e o Raimi também, porque é da Engenharia Civil, da Computação e da Engenharia, que fosse me acompanhar aqui. Talvez o restante não tivesse tanto interesse. Então, eu vou pensar 1 ou 2 slides do que eu e minha equipe estamos fazendo do ponto de vista da infraestrutura viária, certo? Não vou cansar os senhores e senhoras com o Programa Cientista-Chefe de Infraestrutura. Temos 2 projetos em curso, a gente tem mais de 20 pessoas envolvidas, está aqui a equipe, em cada um deles. E para que eles servem? Né? O de controle de qualidade, as entregas previstas, o que a gente faz com o tribunal? A gente seleciona trechos viários escolhidos pelo tribunal, por conta de, seja pelo valor investido no trecho, seja porque deu problema muito cedo, e a gente faz uma espécie de trabalho de acompanhamento da qualidade. Mas não é um trabalho somente forense ou para se apontar culpados de projeto, de execução. Isso pode até acontecer também, mas é uma compreensão de quais são os principais problemas de uma indústria que, quando não executa recurso, o Estado do Ceará executa 300 milhões de reais por ano, quando não executa. Quando não executa. Então, o programa, quando a gente diz, um programa de 30 milhões, como um todo, né, do cientista-chefe, que eu mencionei, é caro. Eu digo, se a gente tiver sucesso só nesse daqui, a gente já paga o programa todinho. Se a gente melhorar em 10%, 5%, a qualidade das rodovias do nosso Estado, a gente é capaz de transformar isso em recurso. Então, a equipe vai para campo, tem feito um levantamento, é um aprendizado muito grande para a nossa equipe e para a equipe do tribunal, que vai conosco. E o desenvolvimento de softwares específicos que a gente tem feito nos diversos levantamentos. Já foram mais de 360 quilômetros de avaliação estrutural e funcional, com caracterização de materiais e um programinha à disposição, então, é o tal do concreto. Então, hoje o tribunal já tem. Ele olha, ele filtra pela rodovia e ele já conhece bem, a partir de uma caracterização feita por ele próprio com a equipe da universidade, a situação e a qualidade das rodovias. Né? Tem um QR Code aqui para quem quiser olhar relatórios mais de perto. Está aqui as rodovias listadas e o que tem de aceito, o que tem de um grau de atenção, o que tem de fissuração precoce e rejeição por rodovia. Então, a gente enxerga hoje muito melhor essas diversas rodovias do Estado. Os equipamentos são equipamentos sofisticados, esse é um equipamento que a universidade tem, não foi comprado pelo governo, não, a universidade tinha. Eu sou coordenador do laboratório que faz isso, é um laboratório grande, a gente já tinha isso, por quê? Porque ao longo dos 20 anos a gente comprou projetos com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce, com a EDP, com a Siderúrgica, hoje a gente tem projetos com a Siderúrgica, é o que eu digo, grandes laboratórios, ele tem os projetos e ele compra os equipamentos, o governo federal faz muito investimento, o equipamento da FINEP, esse equipamento é um equipamento de 600 mil reais, o que ele faz? Ele aperta a rodovia, ele aperta, com 40 quilonewtons, é uma força danada, 8 toneladas aqui, ele aperta e ele mede quanto ela deforma. E ele faz isso apertando um botão aqui dentro do carro. Então, eu posso ir andando aqui, paro, aperto um botão, aperto, e eu digo, é como se fosse medir pressão na pessoa. Então, eu estou fazendo, na verdade, uma auscultação rápida de todas as rodovias. Não são todos, o Ceará tem 10 mil quilômetros de rodovias, agora que a gente fez 360. Cabe ao tribunal, em conjunto com a gente, definir quais são, que a gente vai chegar em 1.000 quilômetros, já é 10% da malha viária. Né? 10 mil a gente tem entre estaduais e federais. Então, 8 mil estaduais, aproximadamente, nós vamos, e como eu aprendi já com o tribunal, a expectativa de controle já é uma coisa muito relevante. E é isso que nós estamos fazendo. E colocando isso. Né? Então, hoje a gente tem uma noção muito interessante, e aqui vai para quem entende da área, onde estão os principais problemas. Porque antes dizia, é na camada de revestimento, tem a espessura inadequada, tem pouco ligante, muito ligante, e alguns problemas ficam claros que não são isso, não são esses. Falei que não ia falar, né, mas vou me entusiasmando, então deixa eu passar rápido aqui. De novo, programas, softwares específicos para filtrar. Hoje o tribunal tem acesso a tudo, já está lá com a equipe de engenharia do Tribunal de Contas, então isso já é uma realidade. Então hoje, aqui só para mostrar, a gente vem acompanhando, inclusive ano a ano, aqui 3 anos de obra
né? Em que ano tenho mais variedade? Tem obras que duram 3 anos. Aqui tem casos reais das obras que duram 3 anos. Em que momento as características na obra, a gente percebe, inclusive, uma espécie... As empresas tendem a iniciar os projetos. Esse é um detalhe interessante do projeto que a gente acordou. É como se ela não fizesse tão bem feito, e ao longo do tempo ela vai melhorando, vai diminuindo a variabilidade de algumas das propriedades. É como se no início do projeto, no primeiro ano de obra, não é tão bem executado, e com o tempo isso vai, e a gente vem acompanhando todas as variáveis, tanto no revestimento, como na base, como na subbase. E o que se mostrou até agora é que a subbase, que é uma camada lá embaixo, é a camada mais problemática dos 10 trechos. Isso é uma verdade para todo o estado? Não, mas dos trechos que a gente vem acompanhando, sim. Tem outras coisas aqui, eu vou pular e vou passar logo para o segundo. Isso aqui é só para mostrar que tudo isso, e a gente ainda, obviamente, é uma moeda acadêmica, publicação de artigos, produção de patente, registro de software, no caso, o software está feito, registrado, e, obviamente, sempre o acordo é o de uso gratuito para o tribunal, código-fonte, tudo que o tribunal quiser, uma vez que o tribunal é o financiador, né, do projeto. Mas uma abertura também para a produção intelectual é importante para a turma da academia. E aí, rapidamente, para o segundo projeto, que ele talvez seja um xodó meu aqui, eu não queria passar sem mostrar. É um subprojeto de tecnologia de gerência de pavimentos, também tem uma equipe de mais de 20 pessoas, coordenada aqui pelo professor Lucas, e basicamente, eu vou pular a questão da avaliação estrutural, mas ele é um levantamento visual contínuo. A gente tem nomes dados aqui para os diferentes softwares que a gente desenvolveu, e isso começou do zero. Isso é interessante. Mas você disse que queria dar mais alto na torre de maturidade. A gente está há 3 anos e pouco trabalhando, e até antes do projeto com o TCE. A gente vinha trabalhando, e aí deu, né, a terminologia, né, deu uma força, um gás muito grande no projeto para colocar ele funcional. O que é o projeto? Hoje a gente coloca num veículo, a gente já falou que vai colocar isso no carro do presidente do Tribunal de Contas, coloca o celular dele aqui no painel, liga o aplicativo, e ele pode ir para ou trabalhar, ou se for passear num final de semana numa praia, e vai sendo filmado e contando todas as trincas, buracos, remendos, e ao final da jornada dá uma nota para a rodovia. E a gente está capturando isso e guardando. Então, esse é um desenvolvimento muito interessante, é inteligência artificial completa, captura de imagem, uma técnica conhecida, estabelecida, de redes neurais convolucionais. É um time nosso da engenharia em conjunto com a computação. E, obviamente, no final das contas, o que interessa é fornecer relatórios para o Tribunal de Contas, que é o agente de controle, facilidade da visualização dos defeitos. Então, aqui já no computador, eu descarrego, fica tudo nas nuvens, mas no computador eu vou enxergar tudo que está acontecendo, e de uma maneira visualmente facilitada para o tribunal, de maneira que eu saiba aonde estão os principais problemas. Aí vou pular isso. Aqui está um pouco das imagens. Tem um filmezinho também que a gente passa, mas os mesmos 360 de avaliações funcionais, a gente está fazendo um mapeamento e indicando onde é que tem remendo, trinca, panela. Panela é buraco, né, nas diversas rodovias. Já fizemos isso em algumas, e o plano da gente é seguir fazendo. E quanto mais faz, melhor fica treinada a rede, maior a sua acurácia. Nossa. Aqui está a situação de algumas delas, né? Isso é interessante porque o tribunal passa a ter uma ferramenta, ele próprio, independente de qualquer coisa, ele tem a ferramenta, tribunal vai dizer se o trecho está bom ou não, né, a partir dessa contagem de defeitos. A gente tem dissertações de mestrado, pedidos de patente também, intercâmbio de alunos. Alguns dos nossos alunos que participaram desse projeto estão hoje no Canadá e na França, né, um em cada local. Então, a gente tem parceiros internacionais e vem publicando esses trabalhos para mostrar que a gente está numa fronteira de conhecimento no que toca a isso aí. E só um olhar, acho que é o último, ou penúltimo slide, acho que o último, um olhar para o futuro. Discutimos isso agora, recentemente, com o Raimi, que é o nosso interlocutor técnico, coordenador técnico de todas essas ações aqui do cientista-chefe junto ao tribunal. Um olhar para aquilo que hoje pela manhã vocês viram, né, os famosos modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem. A sigla que vocês vão encontrar é sempre LLM. O ChatGPT talvez seja o mais conhecido, mas existem vários outros para imagem, para outras coisas.
e a gente vai começar a usar, e a ideia, para quem assistiu Maria hoje, do professor Vasco, assistiram? Alguém assistiu Maria? Pois o plano da gente é ter uma espécie de, a gente ainda não colocou o nome não, uma espécie de Lia, que o presidente do tribunal, que o Raimi, que o secretário de infraestrutura, que eventualmente o governador, pergunte aqui, qual é a situação da rodovia tal? E como ela tem toda a base de dados, eu estou colocando ela, a gente pode pensar em outro nome qualquer, ele entregue as informações mais relevantes daquele momento, né? E aí o levantamento é contínuo, né? Esse projeto não vai parar, esteja ou não a universidade presente, a ideia é que o tribunal, de alguma maneira, com a sua equipe, ou em parceria com a universidade, siga alimentando isso, e aí o nosso robozinho vai estar cada vez mais afiado para responder. Então, os desafios da gente, coletar mais e mais dados, IA é assim, quanto mais informação eu tenho, melhor e com maior acurácia fica. Analisar o ciclo de vida das rodovias, isso é algo muito importante. Por incrível que pareça, a gente está fazendo uma série de coisas de tecnologia. Cadê as informações dos investimentos nessas rodovias? Não é tão simples, o próprio tribunal sabe disso, da gente resgatar. Essa camada de informação é absolutamente essencial. Eu estou com tais e tais rodovias se degradando. Quanto foi investido em cada um? Quando? Que data? Nós precisamos dessa camada de informação, porque a gente faz uma conexão entre avanço de defeitos, né, e investimento, para verificar, não, aqui houve um bom investimento, ali não houve. Quais são as variáveis que interferiram para não ter havido um bom investimento? Então, esse item aqui é muito importante para o futuro, aprimoramento do nosso programa, um banco de dados cada vez maior, interfaces mais fáceis e iniciar o desenvolvimento. Claro que um robô desse, ele não surge da noite para o dia, a gente pretende que seja o início de uma jornada de LLM com o tribunal, e com isso eu termino, agradeço a atenção e fico à disposição para qualquer questão. Obrigado. Peço que fique aqui no palco e convidamos... desculpa. Pode fazer. Perdão. Bom, boa tarde, professor. Queria parabenizar pela palestra, para mim já valeu o evento. Eu sou do Tribunal de Contas da União e eu sou responsável pela área de pós-graduação e pesquisa, e agora a gente acabou de credenciar o programa para o mestrado profissional. E aí a gente percebeu que a diferença é que agora a gente vai ter que produzir conhecimento, né? Produção técnico-científica. Então, o nosso desafio é criar essa governança, e a gente tem tentado também estabelecer o relacionamento com a academia, mas a gente não sabe exatamente o como, né? E eu vi que vocês têm um modelo e tudo. Então, por exemplo, a gente tem dúvida, aquela validação feita pela Câmara de Inovação é remunerada? Essa é uma dúvida. Sim, e mal remunerada. Entendi. Posso ser claro, a gente dá um jeton, que é muito mais simbólico para os pesquisadores irem para a Câmara e se deslocar até a FUNCAP e participar lá. Posso dizer, é R$250 por avaliação. Não é por avaliação, é um teto de 3 avaliações. Certo. Mas eles, no fundo, quem tá nessa Câmara, eles geralmente ficam 1 ano, 2, e o interesse não é de ficar, é de dar uma contribuição, a gente pede para os principais pesquisadores. Mas sim, eu acho que seria interessante uma remuneração um pouco maior, porque aí pelo menos a pessoa pode passar a ter um interesse maior, mas a resposta é sim. E aí o senhor falou que tem os valores de bolsas todos lá no Tabela site. Tabela BIT. Porque a gente precisa também ter um parâmetro. A outra dúvida que a gente tem, a gente percebeu que a qualificação da pesquisa é o maior desafio mesmo, né? Assim, o presidente falou, eu quero uma pesquisa em inteligência artificial. Aí a gente viu com os especialistas, você tem que falar, não, eu quero um problema específico no âmbito dos tribunais de contas para ser resolvido com LLM, que funcione assim, assim, assim. Então, assim, qual o nível de detalhe que a gente tem que chegar para a definição de um problema? Esse é um ponto. O outro ponto que nos pegou eu devo contratar um pesquisador ou um grupo? Né? E aí, qual a remuneração? E outra coisa é o tempo. 6 meses de bolsa, 1 ano de bolsa, o que é suficiente para produzir uma pesquisa que seja aplicável no âmbito do Tribunal de Contas? Vou começar pela última. É muito difícil dizer, cada pesquisa tem uma característica. Um elmo, em condições normais na saúde, a gente conversou com todo mundo que já desenvolveu esse tipo de produto para a saúde. Era um produto para ser desenvolvido em 2 anos, foi desenvolvido em 3 meses. Entendi. Por quê? Porque tinha uma condição específica muito clara ali. Então, tudo depende. Às vezes tem uma urgência do TCU para alguma coisa. Olha, eu vou juntar mais gente, eu vou investir mais e nós vamos fazer uma força-tarefa. O que eu posso lhe falar é como pesquisador, porque eu tenho os 2 chapéus.
O pesquisador não vem para uma coisa de curtíssimo prazo. Por quê? Porque ele precisa mudar a artilharia dele. Aqui, o TCU vai me chamar. Eu já trabalhei para o TCU. A gente teve um projeto para o TCU aqui muito importante, ligado à área viária. Um projeto forense com o TCU. E foi de curto prazo, foi uma ação específica. Mas se vai ser uma coisa mais estratégica para o tribunal, eu diria não trabalhar com menos de 12 meses, porque o pesquisador não vai... Estou falando de uma maneira geral, não me entenda mal. Eu acho talvez alguns queiram. Em geral, o pesquisador ele quer um pouco de previsão. O que o pesquisador quer? Ele quer um pouco de previsão daquilo que ele e o grupo dele vai fazer. Então, se o tribunal acenar com a situação, olha, o projeto vai ser de 12 meses, mas nós acenamos com uma estratégia de ação tal, eu acho que isso um pesquisador recebe muito bem. Entendi. Claro que você vai encontrar pesquisadores que chegam e dizem, eu adoraria um projeto de 5 anos, e 4 anos. A Petrobras está fazendo isso, os projetos com a Petrobras são 4, 5 anos. Porque aí qual é o recado que ela está dando? Eu quero que você modifique, você coloque isso como sentido do seu laboratório, é quase como sentido da sua vida e dos seus alunos. Sim. E a pessoa faz. Talvez o tribunal, até por ser um órgão... E outra coisa, é difícil enxergar qual é o problema daqui a 5 anos do tribunal. Com certeza. Mas eu acho que você deveriam, se eu estivesse lá no tribunal, como uma espécie de... Vou dar minha sugestão, né? Vou me permitir dar uma sugestão. Colocar algumas coisas estratégicas que o cara, quem está do lado de cá, o pesquisador, a pesquisadora, ele enxerga. Eu vou fazer uma coisa de relativamente curto prazo, para o que eu entendo ser curto prazo. 12 meses, para mim, é curto prazo. Né? Em geral, 24. Alguns 36. Os projetos com a Petrobras, com outros... a gente tem projeto com a Samsung de 5 anos. Uhum. Então, tá... Aí a minha última pergunta é sobre a transferência de tecnologia. Então, quando é desenvolvido um aplicativo desse, ele passa a compor a infraestrutura tecnológica do tribunal? E outra coisa, existe algum template, algum modelo? O que o senhor chama de caixinha que faz barulho? Eu digo assim, existem modelos, quando tem o edital de pesquisa, eu preciso que o produto seja exatamente assim. Né? O que é a caixinha que faz barulho? Como é seu nome? É Flávia. Flávia. Flávia, você falou a palavra-chave que eu não usei durante toda a apresentação. Você usou a palavra edital. Sim. Não tem edital. Não tem edital. Não tem edital. E considero que isso foi uma das coisas que fez isso. Não é que eu seja contra edital, existem várias ações onde o edital é completamente necessário. Certo. Mas como é que você vai fazer um edital para o Elmo? Vamos lançar um edital para fazer um capacete. Tem uma série de ações que são mais rápidas, são do dia a dia, não precisa de edital. E a escolha dos principais pesquisadores, ela de certa forma, como é que eu vou saber quem são os principais pesquisadores? Não existem critérios para saber? Existem. Então, no fundo, o órgão vai dizer, eu quero trabalhar com isso, eu tenho um corpo técnico que não tem dúvida que é o melhor corpo técnico, por quê? Porque existem critérios muito bem estabelecidos, né, pela academia. Então, em algumas situações se pode lançar edital. Sim, eu diria que um sistema híbrido é importante, mas não é... Eu falo aqui, e de novo, algo para vocês pesarem. Se fizer isso num órgão do peso do Tribunal de Contas da União, e seria tão legal ver o Tribunal de Contas adotando um modelo como esse. Eu tive, na época, no governo de transição, para falar desse programa, porque a gente entende que ele deveria. O ministro Camilo, que foi o pai desse programa, é o ex-governador Camilo Santana, atual ministro da Educação. E eu já vi ele falando que isso... Né, ele tem lá no YouTube, se você olhar, em alguns momentos ele menciona o programa, e várias pessoas de lá já colocaram como uma possibilidade de levar isso para a escala federal. A nível de ministério, se o Tribunal de Contas da União puxasse isso, seria muito interessante. Agora, aí eu vou fazer um alerta, se puxar isso via edital, o meu palpite é que, porque eu trabalho com editais na FUNCAP, é o dia a dia, eles são lentos e não tem como ser diferente, porque dá trabalho a seleção, é um enorme trabalho. Aí você diz, eu tenho um problema premente, o Tribunal de Contas quer fazer um uso agora para jurisprudências ou para um levantamento de determinadas rodovias que estão com um problema agora. Vamos fazer um edital, no ano que vem nós faremos isso. No ano que vem aquela rodovia já foi, até por obrigação, ela tem que ter feito alguma coisa nela. Então, quem seleciona os pesquisadores? É essa Câmara? Quem vai definir quem são os pesquisadores que vão pegar o projeto? A indicação é do secretário. Quando eu digo secretário, do Tribunal de Contas, se for o caso, do Tribunal de Justiça, porque não é só secretaria, é órgão do governo. Certo. O órgão do governo indica e a FUNCAP valida. Isso é o que está na lei. Eu convido, se você colocar Lei Cientista-Chefe Ceará, vai vir a lei. É uma lei de 2 páginas. Está na lei que a indicação é do secretário. É claro que o secretário,
o demandante ele não tem uma obrigação de saber quem são os principais pesquisadores da área. Dificilmente vem do secretário, é o corpo técnico do secretário que, em geral, diz, olha, grupo tal já faz esses trabalhos. Por quê? Porque o corpo técnico, frequentemente, ele lê, é o autor do livro, é o autor dos principais artigos, é a principal pós-graduação. Por exemplo, recursos hídricos. O recurso hídrico é nota 7 na CAPES. O professor Assis Filho é um pesquisador, acho que um B, é um pesquisador mais antigo da área. Todo mundo conhece. Como é que o cientista-chefe não é o professor Assis Filho? É meio difícil não ser, a não ser que seja uma coisa muito específica da área de recursos hídricos. É consultor da ONU, não é difícil achar os principais pesquisadores. Oi, bom dia, professor. Uma dúvida sobre a precificação. A precificação dos projetos ela é baseada apenas nas bolsas ou tem outros materiais envolvidos? Ótima pergunta. E quem avalia esses custos? As bolsas, eu diria que elas tomam a maior parte do programa. Então, não é um programa para capacitação de laboratórios, por exemplo. Eu coordeno um laboratório, eu tenho 10 milhões de reais em equipamento. Eu não estou comprando equipamento em projetos junto ao tribunal. Mas, eventualmente, se eu preciso fazer alguma coisa, aí a gente conversa com os técnicos, o interlocutor técnico, e diz, nós estamos precisando disso para fazer isso para vocês. Não interessa ou não interessa, mas é pequeno. Eu não sei se precisar, mas eu diria que não chega a 10%, talvez, de custeio, 20% de equipamento, ou seja, a esmagadora, eu posso estar errando, mas eu estou falando aqui na minha sensibilidade, a esmagadora maioria é bolsa. E, em alguns casos, relevantes, não é bolsa. Por exemplo, o Elmo, praticamente não teve bolsa, mas ele também não saiu comprando materiais diversos, mas ele é um caso muito específico. Enfim, não há grandes compras de equipamento. E quem define? Quem define é o conjunto, quem faz o projeto é o grupo técnico do demandante com os pesquisadores. Então, quem define o orçamento? É esse grupo. Aí, de onde vem o recurso? O recurso é do governo do Estado, claro, mas cabe ao secretário ou órgão do governo demandante verificar isso junto ao governador. Eu vou fazer esse uso, e esse é um detalhe também que talvez seja difícil de explicar. Esse recurso é colocado na FUNCAP, e a FUNCAP ela tem um percentual para executar. Então, não necessariamente, preste bem atenção, porque é um detalhe que pode escapar, isso é do orçamento da secretaria? Não, não necessariamente. Se a decisão do governador foi, não, isso vai para a FUNCAP, é um dinheiro que ele, por lei constitucional, ele não tem que colocar na FUNCAP, ele coloca e diz, eu vou colocar tanto e contabiliza como os 2% da FUNCAP. E ajudou quem? Vai ajudar as secretarias que o governo, do momento, o governo eleito, escolhe como prioritárias. É assim que funciona. Então, a prioridade é legítima, em última instância, é do governo eleito. Estamos terminando aqui, porque já vou avançar da hora, vamos tentar encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode. Mas só complementando, Flávio, nós aqui no Ceará estamos seguindo um caminho que foi um pouco diferente que o TCU escolheu. Né? O TCU, na área de... Aquilo que está muito na fronteira, na inovação, o TCU, né, ele escolheu ir buscar no mercado a solução. Via contratação de encomenda tecnológica, contrato público de solução inovadora, CPSI. Então, ele tem ido no mercado buscar aquilo que não tem ainda pronto. Né? Estão buscando as startups para fornecer. Nosso modelo aqui é diferente, porque nós estamos indo buscar isso na academia. Na universidade. Uhum. Da academia, né? Pronto, legal. Essa parceria, né, de atuação junto ao Tribunal de Contas. Então, uma necessidade de algum equipamento que implique um investimento para o projeto, o Tribunal de Contas, ele participa, Rami, nessa ação com recursos ou é apenas do governo do Estado? Orçamentariamente? No nosso caso, nosso projeto é todo orçamento FUNCAP. Orçamento FUNCAP. Então, é a FAP. É a FAP. É a FAP. Então, FAP, Distrito Federal, não sei o nome da... Então, no nosso caso, temos sendo 2 projetos lá, todos 2, na sua totalidade, orçamento 100% lá da FAP. Esse detalhe é um detalhe importante, porque muitas vezes, se é do orçamento da secretaria, ela tem dificuldade de fazer isso. E muitas vezes, eu costumo até dizer, é difícil a ciência, e eu vou usar o termo ciência aqui para pesquisa, competir com um orçamento operacional do dia a dia de uma secretaria. Talvez não seja o melhor exemplo, mas você vai colocar X milhões aqui de projeto de ciência de dados em saúde ou vai comprar tantas? Isso serve até como
ou vai comprar tantas ambulâncias, ou vai comprar isso, ou vai comprar aquilo. Não é justo com o secretário de saúde ter esse tipo de dilema. Então, a melhor maneira é, nós não temos um instrumento de ciência do Estado, que no caso é a FUNCAP, então as ações de ciência da saúde vão estar lá, e não vão sair do orçamento da secretaria. Então, acaba que essa talvez seja a melhor maneira. Nada impede o secretário colocar como parte do seu orçamento, mas, em geral, não é. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. E convidamos a diretora executiva.